Olá, minha gente, tudo bem com vocês? J17 Talks no ar. Zé Manuel, tudo bem contigo, meu amigo? Muito bem. Hoje a gente tem um tema e uma convidada muito especial, é a Juliana Leck, que vem conversar com a gente sobre a sua história empreendedora, sua história de vida e até do seu livro. Vai ser muito bacana. E a parte mais legal é que ela conta como é que ela fez isso para que você possa fazer da mesma forma. Ela não quer o sucesso só para ela, ela quer Verdade. compartilhar a fórmula com você. Agora, qual a família ou dona de casa que nunca teve a necessidade de uma pessoa para lhe apoiar nos afazeres domésticos? Quem nunca teve problemas também com a sua relação com a diarista, com a mensalista, a chamada empregada ou empregado doméstico? Muitos trabalhadores também, né, já se viram, muitas empregadas, muitas diaristas também já se viram no meio dessa situação. A história, Zé, sempre começa bem, quase que um mar de rosas, né? Mas com o tempo vai se desgastando e às vezes se transforma até numa inimizade. Bom, e foi olhando para esse problema que surgiu o Dona de Casa. A nossa conversa de hoje sobre vida e empreendedorismo é com a Juliana Leck, hoje empresária, que tem uma bela história para nos contar. E ela tem até um podcast, o Desabafo de Diarista. Vamos repetir? Ela tem até um podcast que é... O Desabafo de Diarista. Muito bem. Olha, Ju, honra ter você aqui conosco. Conte para nós um pouquinho aí sobre essa história, sobre esses desafios, sobre o trabalho que você faz, né? Esse perrengue de sempre, né? Que às vezes faz o pessoal rir e às vezes até chorar, não é assim? É assim. Para mim é um prazer estar aqui também. Eu agradeço vocês pelo convite. É uma honra estar aqui mesmo. Que bom. Vamos contar um pouquinho da sua história, da sua jornada, né, de vida. Você foi diarista. Fui. E se for preciso, vai lá, pega no pesado, você é aquela que faz aquele trabalho bem feito, que a patroa sai feliz ou gera um perrengue? Eu sou aquela lá que a patroa fica feliz. E até hoje, sim. Se precisar, eu vou e ponho a mão na massa. Pós-obra, por exemplo, eu sempre estou para ver ali o serviço das meninas e quando precisa eu também estou ali com o uniforme e mostrando como que faz. Sabe que essa história, né, Zé, da vivência nossa, do trabalho, o trabalho tem aquela frase, né? O trabalho verdadeiramente edifica. Se você faz com amor, faz com carinho, faz com prazer, né? E é preciso isso, né? E nenhum trabalho diminuía a pessoa. Ela, no papel de empresária, de certa forma, não precisaria se submeter a realizar um trabalho, porque, em tese, ela subiu um pedestal. É aí que, normalmente, as pessoas caem. Ela se manteve no mesmo plano das pessoas com quem ela trabalha. E, se for necessário, carrega a caixa. Muito bem. O trabalho da diarista, da empregada doméstica, é um trabalho desafiador. Fala um pouquinho para nós sobre isso, como que é esse dia a dia lá na casa de uma pessoa que muitas vezes você nem conhece, né? É desafiador. Uhum. Porque você entendeu o que a pessoa precisa e entendeu o que ela precisa que você faça para ela é desafiador. Porque muitas vezes a diarista, a empregada diarista, ela é muito, muito confundida como uma empregada doméstica ou, digamos assim, com uma faz tudo, e ela não é, né? Tem os seus limites, né? Ela tem os limites dela. Tem coisas que ela consegue fazer naquela carga horária, coisas que ela não consegue. Então, até encaixar tudo isso é bem desafiador com alguns clientes, sim. Como que, olhando dos dois lados, como que isso é solucionado? Como que você chega a um bom termo, né? Como que você conseguiu isso? Fazer um trabalho bacana, legal, sair feliz tendo a tua remuneração, mas deixando também a pessoa feliz. Até porque, se a gente for pensar bem, né, olhando no desafio do trabalho, mas quando você faz um trabalho bem feito, quem está naquela casa vai ficar num ambiente gostoso, agradável, limpinho, né? Tem que pensar além de ser uma mão de obra. E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a diarista, ela não é só uma pessoa que vai levar limpeza para sua casa, mas é uma pessoa que vai levar uma energia boa, porque ela tá limpando o seu lar, né? O ar limpo, ele traz aquela energia boa. Então, eu acredito que a empregada doméstica e a diarista,
ela leva não só isso, mas ela leva também a paz, a tranquilidade pro lar, sabe? Porque já pensou, você chega em casa, a casa toda virada, você não vai ter paz naquele lar. Mas com alguém que foi ali, arrumou, deixou cheirosa, como que você já chega diferente na sua casa? E como qualquer outro trabalho, tem padrões, processos e formas. Tem. E aí tem um trabalho muito bacana que ela desenvolveu, que é o Donas de Casa, padronizando isso. Conta pra gente um pouquinho do seu projeto de empreendedorismo. Hoje eu até anotei aqui. Toda Eu colinha é consigo- bem-vinda. é, A gente usa a nossa Eu aqui consigo também. atender hoje o cliente, né? Eu consigo garantir para ele qualidade e segurança. Aonde ele pode chamar alguém para casa dele e saber que vai ficar limpo e vai ficar tudo intacto, ele não vai ter problemas com aquilo. Porque a diarista, ela é minha responsabilidade. Então, eu mando alguém que eu sei que eu posso confiar em estar ali. Então, eu ajudo o cliente hoje a abrir a casa para alguém para poder ser limpa, né? Porque colocar um Tem a estranho questão dentro da de casa, né? segurança, da Isso. confiança. E até mesmo, né, quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente recebe, eu sou lá do interior, até mesmo por uma boa prosa, né? Então, quando a pessoa que vai lá te ajudar, ela consegue fazer aquele seu trabalho e ser uma apoiadora, isso é muito importante. Já peguei muitos casos assim de pessoas, de clientes. Eu conhecia uma cliente, ela era uma amiga minha também já. E eu não sabia da história dela, porque às vezes a gente não se abre umas pessoas com as outras, né? A gente nunca sabe o que a pessoa tá passando. É verdade. E ela pediu para mim uma diarista. Ela disse: Ju, eu preciso muito de uma diarista aqui em casa. Tá virada. Não sei o que faço. E ela, particularmente, parecia uma mulher assim, sem problemas nenhum. Sabe? A minha diarista foi. E realmente estava um caos. E quando a minha diarista falou, Ju, não sei por onde começo. Eu falei, começa perguntando como ela está. Ah, muito bom. Começa perguntando por onde ela quer que eu precise, o que ela precisa de você. E naquilo, eu já ensinei a minha diarista que ela não precisa chegar só olhando o caos. Ela pode entender aquele caos. A minha cliente, que também era uma amiga, estava em uma depressão profunda. Então, nesse dia, nessa limpeza, ela se tornou amiga, sabe? Simbólico isso, hein, Zé? Isso é muito Profundo. importante, porque o ambiente está muito relacionado com a pessoa. E a questão psicológica e mental está diretamente relacionada. Tem um filme, depois vale a pena você ver, onde o cara toma uma pílula e ele se torna hiperinteligente. Qual é a primeira coisa que ele faz depois que ele toma aquela pílula? Limpar a casa. Uau. Porque pessoas organizadas e inteligentes mantêm o ambiente organizado porque não conseguem conviver com bagunça. E muitas vezes, para sair do caos mental, o ambiente precisa estar limpo. E o papel da empatia da diarista, e aí o teu treinamento, o teu toque pessoal. Olha a pergunta que ela faz, né? Primeiro, como é que eu Como posso que te você ajudar? está? Como Como que é eu que posso te você ajudar? está? Demonstre empatia. Aquela pessoa que está indo trabalhar na sua casa, está indo trabalhar para cuidar do seu ambiente. Muito bem. Você tem uma pessoa que te ajuda, porque eu já vi nas nossas conversas, ela cuida dos gatos, cuida lá das flores, né? Esses tempos ela ligou super preocupada com uma série de coisas. É verdade. Esse bom relacionamento é muito importante, Mas é né, Zé? fundamental. É uma troca. E eu não estou falando da troca do eu pago, ela faz. É uma troca. E nessa troca, os valores para cada lado são diferentes. As necessidades que ela possui são diferentes das minhas. Como é que a gente consegue gerar um equilíbrio para que ela tenha um bom ambiente de trabalho? A gente fala muito de empreendedorismo aqui. Tivemos um bate-papo muito bacana agora com o professor Dalmo Marins, falando de ambientes tóxicos de trabalho. Isso acontece em casa com os nossos colaboradores domésticos. Essa conversa, esse diálogo é super importante. Ju, conta para nós como que começou esse projeto, né? E como que ele ajuda famílias e também trabalhadoras que trabalham aí como diaristas ou mensalistas, né? São 2 pontos aí que você cuida. Como que começou tudo isso? Começou no momento em que eu me vi sozinha. Na verdade, eu achava que eu estava sozinha, mas depois Deus me mostrou que eu tinha Ele, que era o que eu precisava, que era de Deus. A gente se cogita muitas vezes, né? A gente pensa, nossa, eu não tenho ninguém, não tenho ninguém. E a gente não para pensar o quanto Deus está ali por nós. Então, eu
Falei, meu Deus, eu preciso mudar de vida. Com 3 filhos, Uhum. eu tava vendendo salgado. Eu não podia nem fazer uma diária, não podia trabalhar, não podia nada naqueles dias ali. Fazia um mês que eu estava assim. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer para meus filhos comerem, né? Porque a gente é mãe e pai. Não tem o que fazer. Então, e toda empregada doméstica, a maioria das minhas diaristas, a maioria das minhas prestadoras, elas são mães. E eu entendo essa dor delas. Eu não tinha o que fazer, não tinha com quem deixar meus filhos. Eu falei, e agora? Fui vender uns salgadinhos. Mas eu tinha que vender o salgado só entrava para comprar o café da tarde ou a janta. Eu falei, não. Ia vendo minha sogra, vendo minhas tias, vendo minhas cunhadas, todo mundo diária, mas você batia com os clientes. O cliente desmarcava, ficavam sem. Porque Eu é um via problema aquela dificuldade do outro delas. lado, né? É o resolver uma Eu dor. via aquela dificuldade delas. E quando elas começavam a conversar comigo, eu também estava vendo que tinha uma dificuldade do outro lado também. E eu fiquei pensando, eu falei, se Deus me desse uma oportunidade, eu poderia cuidar de tudo isso. Eu conseguiria resolver o problema das duas. Dos dois lados. Sim. Mas primeiro, agora eu preciso resolver o meu. Como é que eu vou comer primeiro, né? Eu peguei, orei a Deus, falei, Deus, me dá um caminho, o que que eu faço? Preciso melhorar a minha vida. E olha a situação que elas estão vivendo, o que que eu posso fazer? Não posso ajudar elas também. Dormi. Quando eu dormi, eu me vi com o uniforme de uma empresa que hoje é minha concorrente. Para mim, foi uma revelação ali. Eu sou uma mulher de muita fé. Uhum. Então, eu acordei e falei, é isso que Deus quer de mim. Quando eu acordei e falei, é isso que Deus quer de mim, eu comecei a orar e fazer uma carta. E naquela carta eu falei quantas prestadoras eu queria ter, quanto eu queria ganhar por mês e o nome da minha empresa. Fiz aquela carta, coloquei dentro do envelopinho. E escrevi carta para Deus e levei no culto à noite pro meu pastor. E falei, ora e leva no monte para mim. Daí ele falou, com certeza. Tem uma mistura de fé, de empreendedorismo, de coragem e garra, né? Que é muito importante e sim, influencia. É que você não tem escolha. Você é mãe, você só tem uma opção. Você não tem Pode plano B. revelar o que você escreveu na cartinha para Deus lá? Então você queria, como era o nome da empresa, quantos Dona funcionários? Só não vamos falar o quanto que você queria ganhar, né, professor Stefanaro, senão o imposto de renda vem em cima dela. Eu escrevi que eu queria que fosse Donas de Casa, o nome da minha empresa. Eu escrevi que eu queria ter 50 prestadoras. E eu escrevi que eu queria ter trabalho para todas elas o mês todo. E Será eu que ela queria não que criou abrissem o portas. Uber do trabalho caseiro? Impactando 50 famílias, 50 vidas de uma forma positiva. Sim, Como tá o dona de casa hoje? ele tá na bênção de Deus, sabe? Tá indo bem? Tá indo bem, os clientes não reclamam, feedbacks eu sempre posto lá, sabe? Então, assim, eu sempre Eu ajudo acompanho lá o famílias. Donas de Casa no Sim. Instagram, né? Como é o Instagram do Donas de Casa? Donas de Casa Limpe. É isso, né, Jaque? Então acompanhe. Donas de Casa Limpa. Muito bem. E lá conta um pouco da minha história. Lá a gente não vai pelo aquele caminho venda. A gente vai pelo aquele caminho de história mesmo. Sabe, contando o dia a dia das diaristas, mostrando o serviço, mas também a gente fala sobre as histórias, como que funciona. Sobre a solução que você precisa levar aí para as donas de casa e também para as tuas colaboradoras. A gente torce muito que o teu projeto cresça ainda mais, a gente quer ver ele ainda maior, e ela tem um trabalho muito legal, que é um trabalho no final de ano, que é um trabalho de cidadania e de responsabilidade social, onde você faz uma arrecadação, né? Conta um Sim. pouquinho para nós desse trabalho. A minha dificuldade, eu nunca me esqueço, porque eu acho muito importante a gente nunca esquecer de onde a gente vem. Então, eu lembro, assim, como era difícil chegar no final do ano, e será que nenhum parente vai me chamar com meus filhos pra ceia, né? Até me emocionou. É muito forte a dor que a gente sente. E não saber o que vai colocar ali naquela mesa. Hoje, graças a Deus, eu posso colocar aquele banquete para meus filhos. Mas, infelizmente, tinha dia de Natal que não era assim, né? Então, o que eu penso? Vamos ajudar famílias. E quando falo vamos ajudar a família, é onde entra essa ação social. Essa ação social de cesta básica para as famílias, porque é Isso importante. vai muito além das 50 pessoas que você quer impactar, e eu desejo que isso impacte 50 vezes 50 e que você possa levar. Eu odeio isso. Não tem problema. Você pode, porque esse trabalho é muito importante, você faz com o coração e Deus te recompensa e te usa como seu instrumento para que você possa levar
o trabalho dele e o sucesso para muitas outras pessoas. Ô Zé, Mas- tem uma coisa muito legal, porque nós aqui no J17 falamos, né, para empreendedoras, para empreendedores, e quando a gente tem a Ju com essa emoção, é isso que a gente sente, porque lá do outro lado, acompanhando o J17 Talks, nós temos muitos empreendedores e empreendedoras dos Corbans. Sim, nós temos empreendedores individuais e a gente contou aqui a história de uma moça que ficava lá no interior do Pará, que ela só conseguia produzir 1 hora por dia, que era a hora que ela tinha energia elétrica e então internet para poder se conectar ao banco e enviar as propostas. E no restante, ela caminhava entre as aldeias ali da região dela, dos bairros, em estradas de terra, caminhava muito e andava de bicicleta para poder vender produtos consignados. Então, desde a sua empresa mais sofisticada até a sua eu-presa, existem padrões, processos e boas práticas que você pode seguir para que você tenha sucesso, qualidade na entrega do seu trabalho, uma boa padronização, perpetue o seu trabalho com o seu cliente e possa prover um trabalho bacana. E aí eu faço uma pergunta para a Juliana hoje, que é a respeito da regulamentação. Então, se existe hoje alguma regulamentação específica para empregada doméstica, para diarista, para mensalista, e se existem direitos e deveres. Zé, e aí tem uma outra coisa, né? Vou pedir pro Loyola o seguinte: fecha a câmera na Ju agora, porque eu vou buscar um lenço, porque ela vai responder uma resposta técnica, e depois tem outras perguntas que vai fazer chorar de novo, né? Tá bom. Fala aí das questões legais para nós. As questões legais são assim. A diarista, ela pode trabalhar na mesma residência, no mesmo cliente meu, 2 vezes só na semana. Nos outros dias, eu preciso colocar ela em outros clientes. Ela não pode ter mais de 2 dias no mesmo lugar. Senão, ela precisa ser registrada. A doméstica, ela é registrada e tem direito em todos os benefícios. E ela recebe um salário. Hoje, eu pago, né? Para uma funcionária minha, para uma prestadora minha de 6 horas, eu pago R$ 1.700 mais R$ 800 de alimentação, sabe? E eu converso com meus clientes. Tem outras empresas, mas se você quiser a minha, tem que lembrar que eu vou ver o benefício da minha diarista também. Assim como vou cobrar ela levar qualidade e ética, também eu vou fornecer para ela, porque fora o salário, a gente sabe que a alimentação é importante porque ela tem uma família. Claro que E ela sim. tá saindo da casa para ali 6 horas. Então, é tudo que ela vai ter para o mês inteiro, né? E você não está apenas intermediando o contato de uma família com uma diarista para poder garantir que alguém chegará lá na hora marcada para limpar aquela residência, mas você está garantindo também, por conta de todos esses direitos, deveres e obrigações, um padrão de qualidade. Sim. Educação, confiança, você tem relacionamento, tem toda análise sobre a pessoa, e aí que a gente fala da regulamentação, que ela é muito importante. Você não trabalha solta, você cumpre as regras. Sim, hoje eu tenho uma equipe. Hoje, né? Eu comecei tudo sozinha, orando e pesquisando e vendo ali, entendendo as coisas. Hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, eu tenho a Jaque, que cuida do meu marketing. Eu tenho o esposo dela, que é o meu consultor financeiro. Então, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda a cuidar exatamente de todos esses detalhezinhos de lei, do que pode ou não, até onde pode, onde eu consigo dar um auxílio melhor, tanto para minhas diaristas como para minhas clientes. Muito bacana. E você começou o negócio, a empresa, num dos momentos mais difíceis da sua vida. Você comentou aqui conosco. E você conseguiu fazer essa virada, orando, trabalhando, pensando. Teve uma revelação no sonho. Sim. Mas conta pra gente como é que foi essa virada, porque viradas como essas requerem coragem. Coragem de sair da zona de conforto. Conta pra nós. Bom, eu tive fé, apenas fé, sabe? Eu só acreditei que eu podia e eu ia conseguir. Se aquela mulher tinha aberto uma empresa e estava dando certo, eu também Por que eu poderia. não? Sim, eu também poderia. Só que daí a gente se vê, né? Ali, em casa, com meus filhos. Eu não tenho faculdade, nada. E segundo grau hoje, aqui no Brasil, não é nada. É como se você não tivesse nada. Uhum. Sabe? Então, eu só tinha isso. E aí, como eu faria, né?
Eu só tive fé, porque não tinha estrutura, eu não tinha nenhum curso de administração, de contabilidade, eu não sabia nem como fazer, não sabia. Você não sabia por onde começar, Não. mas você certamente começou. Foi inspirada, as pessoas certas apareceram na sua vida para complementar as suas competências e você, com certeza, nessa jornada foi descobrindo competências que você nem imaginava que teria. Uma menina da igreja veio até mim e falou bem assim, Ju, você tem o MEI, né? Porque você vende seus salgados, lanche no iFood. Eu falei, sim, dela. Então, como você tá com essa ideia, nós vamos ter que mudar tudo. Daí eu falei, pois é, mas eu acho que vou ter que esperar uns dias, porque eu vou ter que juntar o dinheiro, porque tem que pagar pra fazer isso. Dela, eu vou fazer de graça, ela é contadora. Ah, que Que bacana. legal, né? Aham, então ela me Mais ajudou. gente segurando na mão de mais gente. O mundo assim fica melhor. Isso, e ela me ajudou até com questão desse negócio das quantos dias as meninas podia, do valor que eu poderia cobrar se eu tivesse uma Porque às vezes a gente doméstica. não sabe e faltam essas informações, né? Como E que é o ela nome foi o dela? suporte. Como é o nome? Daniele. Ah, Daniele. Dani, um abraço para agradecimento. você. Parabéns, né, pela tua iniciativa. Por mais Danieles assim, né? Porque um pouquinho que você faz ajuda muito. E ela te ajudou a dar esses primeiros passos e esses primeiros conselhos. Sim. Só que daí, como ela trabalha em uma empresa, né? Ela não poderia assumir a minha empresa. Porque ela já via, assim, ela falava, Ju, você tá começando agora e tá ali com 8 menininhas na tua primeira semana, você vai estar. Só que em um mês, eu tenho certeza que Deus vai te dar o que você pediu. E eu não vou poder cuidar de tudo isso, porque eu já tenho um compromisso. Mas eu vou te indicar alguém que vai poder. Então, ela abriu tudo para mim enquanto eu não tinha a condição. Ela arrumou tudo para mim começar. E depois eu pude pagar quem tá comigo até hoje, né? A minha contabilidade. Como que está o Donas de Casa hoje? Só recapitule para mim novamente. E qual que é o tempo dessa jornada? Quanto tempo você já vem impactando a vida de tantas pessoas? Eu abri minha empresa em outubro de 2024. Lembrando que o mês de outubro eu não estava ainda prestando serviços. Eu estava pegando as meninas para trabalhar, que eu comecei por todas aquelas minhas cunhadas, sogra. Entendi. Ela Comecei já assim. tinha um caderninho ali. Uma rede de Uma confiança importante. E é uma coisa muito, muito legal, né? A gente está aqui com o professor doutor Stefanello, que vai estar conosco, especialista em economia e tal. Faça o máximo que você puder com aquilo que você tem na sua mão naquele momento. O que que você tinha ali? A tua necessidade, a tua dor, o olhar do outro lado e a tua primeira rede de negócios. Exatamente. E nisso eu consegui arrumar os dias para elas, e elas ficaram muito felizes. Elas iam todos os dias, sabe? E comecei a ver que eu não estava Fechar a agenda delas, da não dava mais parentagem, das tempo, parentes. menina, para trabalhar, para os clientes que estavam entrando, sabe? Porque eu mesma, o marketing eu sabia. E eu sabia vender. E eu sabia o marketing, porque a minha amiga que tá aqui também, né, que hoje é minha marketing, ela me levou para fazer um curso com o Boni. Foi com o Boni, né, Jaque? Como o rapaz lá que ensinou a gente do marketing, de como fazer, ele me ensinou estratégias lá. A gente ficou uma semana em Santa Catarina. Essa busca de informação, de conhecimento, né? O Sebrae tem um curso sensacional que é o Empretec, tá? E o Empretec traz ali algumas características. E essa busca constante de informação é o que alimenta, né, o empreendedor. E eu juntei esse meu conhecimento junto com a minha ajuda da minha contadora e falei, eu vou fazer acontecer, tenho fé. E nisso, eu comecei a trazer muitos clientes. Que legal. E daí a minha família só em si não estava mais conseguindo, não tinha mais dias para elas. Não tinha mais agenda. Isso, elas trabalhavam todos os dias e todas elas. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou pra gente que você tem um formato e um conceito de trabalho, que é aquele de ouvir o que a cliente precisa, de conversar, de dialogar. E você tem um padrão de qualidade de atendimento e de entrega. Como é que você tem feito para treinar as moças, as senhoras que trabalham com você? Multiplicar o seu padrão. Isso. A gente passa para elas o que a gente espera delas, né? A gente entende o que elas sabem, o que elas não sabem, a gente ensina. Eu tenho, inclusive, um depoimento de uma das minhas diaristas que está lá no meu Instagram, né? Que fala que quando começou a trabalhar comigo, ela não sabia trabalhar. Não sabia como trabalhar de diarista. Mas ela não tinha mais o que fazer. Ela ficou sozinha com a filha dela.
A filha dela tem autismo. Olha. Ela não tinha condição e ela precisava comer. E eu falei, mulher de Deus, como que eu vou pôr você na casa de um cliente se você não sabe trabalhar? Mas daí já me apertou meu coração, mas aquela mulher, aquela criança vai fazer o quê da vida sozinha, né? Falei, então vamos lá. Assim como eu fiz com ela, tem várias outras meninas que também eu ajudo, Você auxílio. treina. Eu treinei ela. Hoje ela sabe limpar, lavar, passar. Com altíssima qualidade, provavelmente é super demandada. Sim, exatamente. E hoje ela pode falar pra mim assim, Ju, eu vou descansar 2 dias essa semana. E Porque ela poder trabalhou atender o todos os filho. outros dias. Que bom. Hoje ela tem uma renda, ela ganha ali mais de R$2.000 comigo, não trabalha todos os dias. E consegue levar a filha dela na terapia, nos exames. E ela conta isso. ela fala. Você fala pra gente que começou a sua carreira, o seu projeto num momento de adversidade pessoal, né? Dos teus desafios pessoais com os filhos, as questões familiares. Você tem uma questão muito particular também, né? Da questão familiar, que, enfim, a gente sempre respeita e não vai entrar nesse mérito. Agora, fundo do poço existe. E a gente, às vezes, vai visitar esse lugar que não é bom e não é agradável. Qual é o conselho, a partir da tua história, do teu exemplo, que você dá para outras mulheres também saírem do seu fundo de poço? Olha, o meu fundo de poço, pelo que eu passei, eu posso falar para as mulheres, eu sei que muitas passam pelo que eu passei, que era um relacionamento abusivo, que era desemprego e que era filhos e sem ter uma estrutura, uma rede de apoio para cuidar deles, para que eu pudesse trabalhar também. Então, o que eu aconselho hoje à mulher é: comece sem medo, comece com fé e não deixe ninguém falar, você não vai poder, você não vai conseguir, você vai. Todo mundo não acreditou em mim. Cada vez que você Mas eu ouvir consegui. você não é capaz, use isso e transforme em força. Uau. Em força. A gente chora, dói, mas a gente sabe que a gente consegue. Claro que sim, você conseguiu. Sim. E a alegria se outras desse pessoas... momento, Eu né? aprendi uma coisa no network que eu fiz essa semana, que eu levei aquilo pra minha vida, que é algo que eu vivo. Que é, se uma pessoa pode, eu também posso. Ah, mas aquela pessoa tem condições. Mas se eu quiser, eu posso. Eu Você posso criar pode. as condições. Isso mesmo. Eu não tinha condição nenhuma. Hoje eu ajudo várias mulheres. Tudo bem, Zé. Que Lições história, né? importantes aqui para nós. E você que acompanha aqui o J17 Talks e acompanha histórias sobre empreendedorismo, cases de sucesso, nós trazemos histórias verdadeiras e reais que podem inspirar você também. Tem método, tem processo, mas tem fé. Você precisa dar o primeiro passo, por mais difícil que seja o seu momento. E se você estiver no momento de bonança, tem gente precisando de você. E aí Vamos- nós temos o podcast Exatamente. do Desabafo da Diarista. É Conta legal aí você pra nós. compartilhar conosco e dizer como é que a gente consegue chegar lá no podcast, onde que ele está disponível. Suas redes. Ele tá disponível no canal do YouTube, né? Juliana Leck, é só procurar lá Juliana Leck, L-E-C-K, meu sobrenome é meio difícil. Mas é só colocar Juliana Leck que já aparece eu lá. E o meu podcast. Ô, Zé, Legal. lá em casa a Rô tá precisando de uma pessoa para ajudá-la, para apoiá-la. Já tô querendo Dei confiança. de confiança, já tô querendo passar o Donas de Casa lá para que a Rô entre em contato com a Juliana. Vamos pedir que ela faça o merchan dela. Como é que as pessoas Sim. fazem para encontrar você, para ter... Porque, na verdade, é um trabalho de assessoria, né? É um trabalho de encaminhamento e de responsabilidade. Porque, imagino, puxa vida, não fiquei feliz. Vou ligar para a Juliana. Juliana, não ficou muito legal. Como é que a gente faz? E como que as pessoas encontram vocês? Encontro no meu Instagram, né? Donas de Casa Limpa. Ou pelo meu telefone, 419-9749-0999. Você pode repetir para nós? Está aqui na descrição também. 419-9749-0999. E no Instagram, Donas de Casa Limpa.
Muito bem. Ó, Ju, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, por contar a tua história inspiradora, para contar a tua história empreendedora. A gente quer já marcar para você voltar aqui, porque você já é um sucesso, já é um caso especial, mas a gente quer marcar para que você conte quando o Donas de Casa Limpa estiver ainda maior, que a gente não tem dúvidas do sucesso desse projeto. Porque ele tem ingredientes especiais, né, Zé? E o maior, principalmente relacionado à quantidade de vidas que você vai poder impactar. Verdade. E aí existe um propósito nesse trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo compartilhar conosco aqui toda a sua história, o seu desafio. E isso é inspirador para todo mundo que às vezes acha que não tem uma saída, não tem um caminho, ele está ali bem na sua frente. Que legal. Olha, um grande abraço para você que está com o J17 Talks. Ju, mais uma vez, obrigado. Suas agradeço. despedidas. Eu agradeço, muito obrigada por me chamarem aqui. É um prazer sempre compartilhar tudo que eu vivi, porque eu sei que outras pessoas também vão poder saber que não importa onde elas estão, elas podem sair do lugar que elas estão, elas podem, elas conseguem. E para mim é um prazer sempre poder falar, é um prazer estar aqui com você, porque sempre está ali me ajudando, sempre está ali das arrecadações do cesta básica, ele também ajuda. Né? Então, ele é uma pessoa assim que eu queria muito conhecer ele pessoalmente, e para mim hoje foi maravilhoso estar aqui. Um prazer conhecer você também, uma pessoa muito do bem também. Eu agradeço o convite de vocês. Que bom, Ju. Grande abraço para vocês. Esse J17 Talks se despede de vocês aí com uma dose especial de emoção e algumas lágrimas até. Mas a gente não tem dúvidas que essas lágrimas são de alegria por um projeto que a gente vê que está dando tão certo, que é o Donas de Casa Limpa. Você pode ajudar esse projeto, chamando para contratar a pessoa que está aí na sua casa, mas também compartilhando, seguindo nas redes e mostrando o trabalho da Juliana e da sua equipe. E em breve queremos voltar para que a Juliana possa nos contar sobre os últimos episódios depois desse podcast, para que a gente consiga saber quantas vidas mais ela impactou. Quando eu voltar, vou voltar falando do meu livro. Uau! Muito. Já que a gente levantou a bola, a gente estava indo embora, por favor, Conte é um spoiler, sobre o livro conte para nós sobre esse projeto. Eu conheci uma escritora, né? A Tami. Maravilhosa, ela também. Ela viu a minha história e ela disse, Ju, o seu livro já está feito. Eu falei, ai, eu queria muito poder contar a mesma história. E ela falou, não, já está feito e editado. Você vai sentar comigo, nós vamos fazer o seu livro. Que legal. Que ela me deu o meu livro. Que bacana. É isso, né? É cheio Histórias de, assim cheio de emoção. precisam ser contadas. Olha o poder da história. Eu vou trazer um paralelo aqui de uma história antiga. Leia um livro chamado Quarto de Despejo. Eu não me lembro o nome da autora. Era uma empregada doméstica, lá em São Paulo. Eu li esse livro na época do ginásio. Esse livro é um best-seller da história de uma diarista que morava na favela e criou um negócio espetacular. Quarto de Despejo. E a gente vai encontrar o livro da Juliana Leck também, ali junto da prateleira do Quarto de Despejo, contando como qualquer pessoa pode fazer com que os seus sonhos de fato se tornem realidade quando ela coloca emoção, coração e fé e quer impactar positivamente a comunidade em volta de si. Obrigado pela sua presença e para você que está aqui nos acompanhando, até o próximo episódio do J17 Talks.